chegando para mais uma live. Dessa vez ela foi votada por vocês, 2 assuntos que a gente tinha bem prementes, assim, que era os novos protocolos, né, para a volta, depois desse tempo parado, ou falar um pouco mais sobre a vida de organizadora, o que é ser organizadora de eventos, né? E vocês votaram bem, foi bem parelha a votação, em a gente falar sobre os protocolos dos eventos pós-pandemia ou durante a pandemia, né? Porque parece que ela não vai acabar tão cedo. Então vamos esperar, ver se o pessoal vai entrar aí. Vamos chamar o pessoal, ouvir uma musiquinha enquanto isso. Convidem. Deixa eu escrever o nosso título aqui. Novos protocolos para a volta. Ai, a pessoa não sabe fixar novos protocolos para volta. Ver se eu consigo publicar agora o nome aqui. Olá, pessoal, vamos chegando. A pessoa tá tentando, tô com uma musiquinha. Ai, será que eu não vou conseguir fixar o comentário? Vamos ver. Fixar comentário. Oh, aleluia, consegui. E aí, gente, vamos convidar quem mais vocês acham que pode se interessar pelo assunto. Convidem. E aí já vou começar a falar. Quem não entrar... Oi, Helena. Tava tentando fixar o assunto. Vamos baixar o som. E vamos começar, porque o tempo urge, quem chegar atrasado olha depois. Então, eu também queria aproveitar, vou falar depois, no final de novo, que eu vou dar um tempo nas lives. Na verdade, não vou dar um tempo nas lives, eu vou diminuir a frequência, né? Porque toda quarta-feira é bom estar aqui com vocês, mas isso exige um pouco de preparo, né? Um mínimo de preparo que tem que ter, enfim, tudo que envolve. E então eu tô começando um outro projeto com a Festamorfose. Em breve, quem acompanha a Festamorfose já deve estar vendo lá que a gente está em vias de lançar um workshop, e depois disso vem mais novidades por aí. Então vai faltar tempo para fazer tudo, né? Mesmo tanto na pandemia, tem muita coisa sendo planejada, muita coisa sendo feita, né? Eu ainda tô assistindo um curso bem grande, que ainda falta muitas aulas para acabar, sobre criatividade. Então, assim, o tempo também vai ficando. Mas não quer dizer que eu não vou mais fazer lives, mas só não vai ser mais essa frequência de toda quarta-feira, né? Eventualmente, quando a gente tiver algum assunto que seja interessante falar, que seja muito importante vir aqui, ou mesmo se eu tiver com saudade de vocês, a gente volta e faz. Então, como a maioria acompanhou por aqui, eu participei dos eventos testes do final de semana, né? Aqui em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, a gente já teve um evento teste em Bento Gonçalves, já faz mais ou menos um mês isso. Foi uma coisa menor, que foi bem o primeiro mesmo, né? Depois teve em Gramado, umas 2 semanas atrás, se não me engano. E agora teve em Porto Alegre, né? Cada um levando em consideração as coisas do... Oi, Ana!
do governo do estado, né, mas cada um de acordo também com as suas prefeituras. Então, o que foram esses eventos testes? Foram vários grupos de eventos que se uniram em prol do bem comum, que é a volta do nosso trabalho, né? É trazer o trabalho de volta para todo mundo e também para os nossos clientes, fazer a coisa andar e voltar. Então tem um grupo chamado Live Marketing, que é a união de grandes produtoras, né? Principalmente do lado corporativo, né? Que são a parte que atende congressos, grandes eventos, né? Shows, enfim, então com a opinião produtora, capacitar, enfim. Junto com isso veio a ABOC, que é a Associação Brasileira, né, de Eventos, veio a AGEPS, que é a nossa associação aqui dos gaúchos, da parte de eventos sociais, né, que enfim, provavelmente somos os últimos mesmo a voltar. Então, todos esses e outras entidades se reuniram, o Convention Bureau, né, os Conventions Bureau, tanto que foi quem capitaneou isso desde o início, lá em Bento Gonçalves, o Convention de Bento, depois o Convention de Gramado, da região das Hortênsias, e agora o Convention de Porto Alegre, claro, todos eles unidos, enfim. Então, o que se fez na sexta-feira? Tentou-se se formar dentro da Fiergues, no centro de eventos, naquele saguão, fazer pedacinhos, vamos dizer assim, de eventos, né? Então tinha um palco para um show e para um painel, né, com pessoas debatendo. Tinha essa plateia, então com cadeiras, os afastamentos necessários, né? A questão toda dos protocolos com os microfones, com as cadeiras, com tudo isso, a parte de som, a entrada, a chegada das pessoas. Então, assim, desde a marcação da compra do ingresso, né, tudo online, tudo sem circular papel de preferência, né, então assim, com QR Code que vem na tua confirmação, que tu pode pegar pelo teu celular, pelo computador, enfim, e aí chegar na hora, só apresentar isso. A entrada, tudo com marcação de filas. Nesse evento na sexta e no domingo, no show, também foi gerado, quando se tirou o ingresso, se gerou horários para as pessoas chegarem. O evento ia começar em tal hora, né? Vamos pegar o exemplo do show domingo. O show do Serginho Moá ia começar às 18 horas. Mas teve categorias de ingresso, isso não tinha, neste caso, não tinha nada a ver com o local que tu ia ficar, mas por uma ordem, enfim, aleatória. Grupos de ingressos para chegar às 5, outros para chegarem às 5h10, outros para chegarem às 5h20 e assim por diante. Para também não acontecer de chegar todo mundo na mesma hora. E aí formar fila e aí ter aglomeração, tanto na chegada, na rua, quanto na fila, quanto na hora de entrar, de ver o seu lugar, enfim, né? Então, tudo isso foi pensado já em função da pandemia, né? Nas chegadas, nas entradas, o álcool gel, com os pedaizinhos aqueles, né? Os totens. E no evento de sexta teve uma coisa maior, assim, de diversidade, porque foi isso como eu falei, tinha um palco para um show, para uma palestra, tinha num outro canto, assim, num outro espaço, tinha o espaço de uma banda, e de como as pessoas assistiriam isso em pé. Então tinha marcações no chão, com umas bolinhas, onde as pessoas poderiam ficar durante o show. Também estava delimitado aonde que o artista que estava se apresentando, porque tinha uma banda e tinha nesse caso tinha um violinista que podia, a princípio ficaria circulando, mas ele também tinha um espaço delimitado, os microfones tudo higienizados, enfim. Tudo com pessoas, né, algumas pessoas dirigindo e controlando essa questão também do quem entrou, que tem que passar no guichê, do guichê passar para outro setor, enfim, tudo muito controlado, né? Isso pensando em feiras, em congressos, então, por isso que eu digo assim, o de sexta-feira ele foi mais completo neste sentido, ele tentou agregar um pouquinho de cada tipo de evento e tudo fazendo um treinamento ali dentro, né?
as pessoas tinham horário para chegar. Outra coisa, as máscaras, tanto num dia quanto no outro, foram dadas pela organização. Então, tu chegava de máscara, mas aí tu guardava a tua máscara e tu ganhava uma máscara para usar, certo? Tinha também uma questão de quem estava trabalhando, tinha troca de máscaras, né? De acordo com as horas, né, que estavam lá dentro, diferente do público que estava chegando, porque o público que estava chegando tinha uma rotatividade, né? Tu tinha inscrição para durante um X de tempo e depois eu saía. Essas máscaras até eram de cores diferentes para saber quem entrou lá às 2, quem entrou às 3, quem entrou às 4, quem entrou às 5, né? Até para garantir que essa troca, se por acaso alguém que entrou às 2 estivesse lá às 6 horas ainda, fosse feita a troca da máscara, então tu ia saber se a máscara dela, eu não me lembro agora as cores, mas se a máscara dela fosse azul é porque ela entrou às 2 horas. E às 6 da tarde ela já teria que estar com uma máscara vermelha, né? Então foi tudo feito muito pensado, né? Os fornecedores que estavam lá também, todos super equipados e com seus protocolos também para apresentar. E tinham equipes da vigilância sanitária acompanhando tudo, pessoas da prefeitura e equipes do governo do estado acompanhando isso. E em alguns casos, em alguns momentos até dessa tarde, por exemplo, na sexta, quando se percebia que alguma coisa não estava saindo adequadamente ou tinha, enfim, fugido do controle, alguma coisa, na hora eles já se pronunciavam e se tentava ajeitar, né? Um caso que aconteceu foi com uma mesa de café, que foi feito na sexta-feira. Enfim, o evento começou às 2 da tarde e lá pelas 3h30, foi posto uma mesa com cafezinho só, né? Uma mesa grande, mas enfim, um balcão grande. Mas o que aconteceu? Quando como as pessoas tinham que ir lá pegar o seu café, aconteceu uma coisa de dar uma certa aglomeração. Várias pessoas foram ao mesmo tempo e mais, não foi só o fato de ir, foi o fato delas irem ao mesmo tempo e tomarem o café ali, na frente da mesa, próximo da mesa, porque daí tu tira a máscara para tomar. Isso, os restaurantes já estão funcionando assim. Só que daí tu fica parado ali no lugar onde as outras pessoas estão vindo pegar os cafés e também saindo e parando do lado, tirando a máscara para tomar o café. Imediatamente a vigilância sanitária recomendou que se fechasse o café. Então se recolheu a mesa de café para se repensar como isso pode ser feito numa outra situação, né? Como isso vai vir no protocolo mesmo oficial. Então, assim, uma outra situação que eu vi também acontecendo tínhamos duas palestrantes no palco falando. Teve duas palestrantes e depois entrou uma palestra ao vivo, mas via telão virtual, né? Isso é outra coisa também que a gente já está começando a se acostumar, né? Entrou duas pessoas falando ali ao vivo, nas suas cadeiras, em cima do palco. Depois que elas falaram, entrou uma palestrante virtualmente, através do telão. Ela tava online, não foi uma coisa gravada, porque até ela fez uma brincadeira lá, enfim, ela fez uma interação para que as pessoas entrassem no Instagram dela, enfim. Então, assim, estava ao vivo mesmo, né, acontecendo ali. Que é uma outra lição pra gente também, pra gente aprender que vai ser possível sim a gente ter presenças, às vezes vão até tornar o evento um pouco mais em conta, se a gente não precisar trazer ela pessoalmente ali, se a gente souber assistir e combinar, né, que aí é o que todo mundo tem falado dos eventos híbridos, né, é o presencial com o virtual, que foi o que aconteceu nesse dia, né? Era uma pessoa falando sobre inteligência emocional e ela falou da casa dela, enfim, de lá, entre as outras palestras. Então isso é uma coisa bem interessante pra gente ver que a gente como espectador também, né? Como
como cliente, a gente vê que esse tipo de coisa funciona, né? E ela interagiu, ela fez uma interação com quem estava na plateia, nessa hora do Instagram, enfim, eu não me lembro da interação, enfim, mas tinha alguma coisa a ver com olhar no Instagram na hora e ela botou na tela da transmissão dela, a gente viu e aí pôde ver que realmente a coisa estava acontecendo online, né? E o que mais que eu tenho para falar disso, assim, especificamente? Que são muitas coisas, né, pra gente fazer. Eu tinha esperança de hoje estar aqui falando para vocês que já tem algum retorno por parte dos governantes, mas a gente ainda não tem. A última notícia que eu tenho, que eu agora, uma hora atrás, eu fui tentar me atualizar, ver se tinha saído alguma coisa, é que até sexta-feira desta semana o governo do estado deve se pronunciar com a contrapartida, né? Com a parte deles, a apresentação dos protocolos por parte deles, né? Estes grupos de eventos apresentaram já então esse protocolo. Isso já estava com o governo há mais semanas. Depois disso já foi feito alterações, já voltou, já foi feito alterações. E aí voltou agora, foi liberado para se fazer o evento teste. Então, o fluxo disso é assim, não é que as coisas não podem acontecer de uma hora para outra, e isso é importante. Quem não é da área, ou mesmo quem é e não estava acompanhando isso, entender que esses protocolos já estão sendo feitos há mais tempo. Esses grupos já estão se reunindo, as lideranças desses grupos já estão se reunindo há mais tempo para fazer esses protocolos. Inclusive, da nossa parte do social, dentro desses protocolos, o Grêmio Náutico União cedeu lá o seu salão para que fosse feita uma montagem de mesas com as medições de distanciamento, enfim, foi usado este layout deste salão, num dos salões, para fazer este desenho, vamos dizer, e ser anexado nesse protocolo. Isso lá no início. Aí isso foi para o governo já ajustou algumas coisas, isso voltou para os grupos e aí foi liberado o evento teste, né? E aí no evento teste, sim, é aquela coisa que tu vai ver as pessoas ali realmente chegando, não tem nada, não é o que eu acho que vai acontecer, não, são as pessoas reais ali, né? Tanto a parte de quem está atendendo, quanto a parte de quem está fornecendo o serviço, né? De quem está prestando o serviço, como de quem está como convidado, como inscrito, como, enfim, assistente, né? Ou o público em geral, no caso do show. Então, assim, e agora isso, então, né, como eu disse, aquela questão do café, o pessoal da vigilância sanitária na hora viu que deu aglomeração, que aquele esquema de café não funcionou, pediu que parasse, que se cancelasse aquilo ali na hora, então se retirou o café, se fechou a mesa, enfim, não teve mais café, pra isso voltar depois de uma outra forma, né, para ver como é que isso vai ser feito. E, claro, com certeza eles devem ter, agora estão estudando tudo isso com base na parte escrita e na parte prática, né, a parte teórica e a parte prática, e a gente espera que até sexta-feira venha essa contrapartida do governo com a proposta deles de como fazer, de como vão ser esses protocolos, o que foi aprovado, o que não foi, enfim, qual é a proposta deles. E a gente espera muito que venha com um calendário junto, né? E aí vem a parte dos eventos sociais. Gente, infelizmente, nós vamos ser os últimos a voltar. Vai voltar antes os shows, as casas de show, provavelmente. Vai voltar primeiro alguma coisa de feira e de congresso e de exposição. E as nossas festas, principalmente com pista de dança, vai demorar mais um pouquinho ainda. Já existe uma luz no fim do túnel, porque a gente já tá vendo isso sendo feito lá fora, né, em outros países, mas a gente também sabe que tá chegando uma nova onda de coronavírus na Europa, então a gente também sabe que daqui a pouco pode ter um reverso aí.
Então, assim, o que é a nossa esperança? A minha esperança, né, neste momento, é que seja liberado os eventos menores, né? Os eventos para 30, 40 pessoas, jantares, os mini weddings, né, em termos de casamento, micro wedding, que são os de 10 até 10 pessoas. Esse eu acho que é bem provável que venha nesse primeiro momento já. Os mini weddings, que eu considero eles até 50, 60 pessoas no máximo, mas sem pista de dança no primeiro momento. Provavelmente venha, o que a gente já vem falando aqui, os lugares abertos, com uma ventilação, né, que seja possível manter janelas e portas abertas num primeiro momento. O que não é tão ruim nesse momento agora, porque a gente está chegando no verão, que a gente aqui no Rio Grande do Sul tem esse problema do inverno também, né, da umidade e do frio. Então, assim, eu já estou esperando que o que eu acho que vai ser, que eu acredito que vai ser liberado este ano ainda, é esse tipo de evento. Para 30 pessoas, eventos tipo jantares, eventos mais sem grandes interações, sem buffet, por exemplo. A gente vai tá acompanhando o que está acontecendo com os restaurantes, né? Parece que hoje ele foi liberado para as pessoas, né? O convidado, enfim, o cliente se servir, né? Mas desde que o buffet, o móvel buffet, esteja adequado ao que está pedindo ali nas regras. Provavelmente isso vai entrar junto para os eventos, né? Assim como um número menor de garçons circulando, isso é fato, isso vai ter que acontecer. E claro, com máscaras, talvez em alguns casos com luva. O álcool gel, gente, vai virar lembrancinha, vai virar acessório de botar na mesa, ele vai estar ali junto com o guardanapo, ele vai ter que estar junto. É fundamental para qualquer evento voltar. E provavelmente cada tipo de evento vai ter regras próprias, né? Porque, por exemplo, assim, e isso é uma coisa que eu ouvi na Fiergs na sexta-feira, de quem está liderando isso, todo esse movimento, que a parte mais difícil foi, por incrível que pareça, foi fazer o governo entender, e o governo, eu não digo um governo ou outro, é o governo, e eu acho que a sociedade também precisa entender, e é isso que eu quero muito falar aqui, que o setor de eventos, ele é numeroso, ele é diverso, ele é enorme. Quando a gente fala evento, o evento não quer dizer somente o casamento, né? Muito pelo contrário, para a sociedade em si, para o governo, para essas outras esferas, evento é o show, é um congresso, né? E aí parece que esquecem da festinha infantil, esquecem do noivado, do casamento, da festa de 15 anos, do baile de debutantes. Evento é tudo isso. Evento é feira, evento é congresso, evento é shows, evento é casa noturna, eventos são aniversários no salão de festa, eventos são, sim, os eventos sociais, são os eventos corporativos, que são as imersões das empresas que vão para um hotel e fazem um evento de troca de imagem, enfim, as festas de final de ano das empresas, os workshops, as palestras, tudo isso é evento, gente. E olha a diferença enorme que existe entre um show e um casamento. A diferença enorme que existe entre um congresso e uma festa de 15 anos. A diferença enorme que existe numa palestra, que você vai lá, tipo um Fronteiras do Pensamento, que você paga um ingresso, tem o seu lugar certinho para sentar e você senta e assiste alguém falando lá na frente. A diferença para uma festa de 15 anos num clube social é muito diferente.
Então, assim, os protocolos também precisam ser diferentes. Os momentos de liberação também vão ser diferentes, né? Claro que tem protocolo que vai ser igual para todo mundo, como eu já falei, álcool gel, máscara, luva, né? Não ter buffet ou o buffet ser adequado, mas para nós tem muita outra coisa em jogo, né? Que é a maneira como a comida vai ser servida, as mesas de doces, os bares de drink, assim, uma simples mesa de cafezinho com térmica e apertar e servir o cafezinho foi barrada na sexta-feira. Então, como é que a gente quer ter uma mesa de doces? Como é que a gente quer ter? Isso tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem elaborado, né? Uma outra coisa, eu quero muito, muito que voltem as festas. Mas todos os convidados precisam estar conscientes do que vai acontecer nessa festa se ela voltar com esses protocolos todos. Que, por exemplo, se a gente inventar que para dançar tem que dançar por partes, quem vai querer fazer um evento desses? Quem vai querer ir num evento desses? Então são coisas que a gente precisa pensar, né? Bom, uma coisa certa, falando de protocolos mesmo, agora que a gente já falou sobre os eventos testes, sobre o que acha que vem por aí, enfim. Mas são coisas que não vão mais sumir da nossa vida. Lavar as mãos! Oh, hello! Tivemos que aprender a lavar as mãos. Então a gente vai ter que ter mais lavatórios, um acesso mais fácil a esse tipo de lugar para todo mundo convidado, né? Enfim, a medição de temperatura, isso estava nos eventos testes, isso a gente já está vendo quando a gente vai no shopping, se a gente vai num restaurante, se a gente vai fazer uma massagem, todo mundo já está medindo a temperatura, né? Os trabalhadores, quem estiver trabalhando nos staffs, enfim, que são de risco, né, do grupo de risco, né, seja os mais velhos, seja quem tem alguma doença, não vão poder trabalhar no primeiro momento, como tudo, como em todas as áreas, né, então na área de eventos muito menos também, né, então com as doenças crônicas. A gente vai ter que usar máscara, sim. Alguém me perguntou de tarde, ali quando eu abri a caixinha de perguntas. Vamos ter que, quem estiver lá dentro vai ter que trabalhar com máscara. Eu ainda não sei necessariamente se o convidado vai precisar de máscara, mas quem estiver trabalhando no primeiro momento vai ter que sim usar máscaras. Lavar as mãos, as mesas, né? Quando tiver mesa, enfim, com 1,5 m, 2 de distância. Aquilo que precisa de um monitor ou precisa de um atendente, né? Se a gente teve cabine de fotos, por exemplo, um totem de fotos no evento de sexta, o monitor todo paramentado, enfim, e ele tem que ficar 1,5 m de distância de quem tá ali tirando a foto, né? A mesma coisa, a fila para esse tipo de coisa. E isso vai acontecer na história do buffet, se ele for liberado. Tem que ter a distância, quem estiver ali atendendo tem que estar usando máscara, tem que estar 1,5 m de distância. A mesma coisa, imagino que vai ser para um bar, né? Para um bar de drinks, por exemplo. Toda montagem de um evento vai ter que passar pela limpeza, né? Higienização. Os fornecedores vão precisar garantir isso. Então, cada um de nós, fornecedores, temos que garantir que o nosso produto, que os nossos funcionários, os nossos assistentes vão estar todos de acordo, né? Com a máscara, carregando seu álcool gel. Ninguém pode estar doente. Alguém estiver com qualquer suspeita, né? Não pode ir trabalhar naquele dia, naquele momento. As montagens provavelmente vão ser com horários, com escalonamento, né? Não vai poder ter 6, 7 equipes ao mesmo tempo dentro de um salão montando, a não ser que sejam equipes micro, né? Mas assim, isso vai ter que ser muito bem controlado, né? Não ter ninguém que seja ali só porque tá olhando, não tá fazendo nada, não. É só quem realmente é necessário estar lá naquele momento da montagem. Tudo higienizado, né? Antes, enfim, as coisas embaladas também, já bem higienizadas e são higienizadas ali de novo. Para a execução dos serviços também isso, né? As mesas com 2 metros de distância. Hoje são 4 pessoas sentadas na mesma mesa
de preferência da mesma família, são pessoas que têm o seu convívio já, e elas só tiram a máscara para comer, né, na hora da alimentação, depois elas têm que ficar de máscara, para beber ou para comer, enfim, né. Todos os monitores, sejam garçons ou quem estiver atendendo, o porteiro, a recepcionista, enfim, sempre de máscara. Tem que ter álcool gel espalhado em alguns pontos, sempre na entrada e em alguns outros pontos dentro do local do evento, que sejam visíveis. Por isso eu falei nessas alturas, né? Vamos botar de lembrancinha já e todo mundo ganha quando entra o seu potinho, né? E como eu disse, o uso de máscara por parte dos convidados, a gente vai ter que esperar se isso vai ser uma recomendação do governo, da vigilância sanitária ou não. Por enquanto, que a gente sabe, levando em consideração a legislação que está em vigor para os restaurantes, é que sim, quando tu está dentro do restaurante, tu tem que usar máscara. Tu só tira a máscara quando tu vai comer, como eu falei antes, né? Então é isso, gente. Assim, a gente espera que até sexta-feira venha isso. A gente sabe, eu gostaria de dizer isso, com dor que eu digo. Essa semana fiz a minha última troca de evento desse ano ainda, de casamento, né? Na verdade ainda tem um evento menor, que ainda está marcado mais para final de outubro. E isso dói muito, mas com certeza esse ano, se for liberados os eventos, eles não vão ser como a gente fazia eles antes, principalmente no que diz respeito à pista de dança. Isso é a parte mais complicada, até porque a gente vai lidar, a gente não pode, eu como organizadora, por exemplo, não posso ter garantia de que um convidado não vai se exceder e vai tirar a máscara e vai abraçar alguém e vai beijar alguém. Então é muito difícil, é uma coisa muito difícil de controlar, né? Uma outra coisa que a gente já sabe que vai ter é ter que colocar alguns tipos de cartazes, enfim, quadros, indicando que as pessoas que estiverem, né, lembrando as pessoas que estiverem com algum sintoma, enfim, não entrem ali, não fiquem ali, voltem para casa, né? Isso é uma das coisas que a gente vai ter que ter nos locais. E outra coisa, que até vou olhar aqui, para ver se eu não me esqueço de falar nada. Isso a gente já sabia, já era uma coisa que eu já tinha falado, até falei no curso, no workshop que eu dei lá no início da pandemia, das listas de convidado. A gente já fez inclusive uma live sobre isso, o quanto importante é uma lista de convidados completa na mão do seu organizador com o tempo, né? Agora, com a pandemia, vai ser mais importante ainda a gente ter todo esse contato de todos os convidados, porque provavelmente a gente vai ter que ter essa lista disponível, se for o caso, para a vigilância sanitária ou para o governo, enfim, para uma secretaria de saúde, no caso de pós-evento, alguém que estava na festa, notificar que ficou doente. Então, provavelmente a gente vai precisar ter mais do que nunca esses contatos para poder fazer esse controle pós-evento. Então, além da gente ter que fazer toda a confirmação, né, aquela coisa de ter a lista, esse número de pessoas para calcular comida, bebida, depois ter toda a parte da confirmação, depois ter toda a parte de onde eu vou botar as pessoas para sentar. Então, sempre precisou da lista muito bem organizada e muito completa. Agora a gente vai precisar, eu digo enquanto organizador de eventos, enquanto profissional, e o dono da festa, o anfitrião, vai precisar ter essa lista perfeita, em condições, e claro, daí vai da minha parte de saber, ter bem marcado quem foi e quem não foi, né? Para essa lista estar disponível caso seja necessário consultá-la se alguém notificar que estava doente, né? Inclusive, num dos protocolos que eu vi da OMS, dizia que a gente deveria entrar em contato com todas essas pessoas pós-festa, de 3 a 5 dias depois,
para se certificar se alguém ficou doente depois, apresentou os sintomas depois do evento. Porque se aparecer em 3 ou 5 dias, né, é quando aparecem os sintomas e é quando a transmissão pode estar sendo feita. Então, a transmissão no dia do evento pode ter acontecido. Isso a gente não sabe ainda se vai ser obrigatório, mas a questão da lista já, de estar disponível, a gente sabe que é, porque tem alguns lugares do Brasil já que estão liberando eventos menores e esse item faz parte lá dos decretos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu acho que aqui eu já falei as perguntas que surgiram de tarde no meu stories, que era do uso da máscara. Se eu já sei quanto vai ser liberado, não sei ainda. Eu tenho essa informação de que até sexta vem o retorno do governo do estado, vem a contraproposta deles de protocolos, mas a gente espera que venha junto um calendário também para liberar. Mas, como eu também disse no início da live, a parte dos eventos sociais deve ficar por último. Antes deve ser liberado outros tipos de evento, né? E quando liberarem a nossa parte, vai ser eventos menores, com certeza. E sem pista de dança. A outra coisa, provavelmente as festas no início vão ter tempo de festa, tempo limite, né? Obrigatório, né? Acredito que as festas infantis, principalmente, devem ser em torno de 2, 3 horas. E acho que esses primeiros jantares que forem liberados, enfim, também vão ter esse tempo de duração de em torno de 3 horas. Isso é bem, né? E claro, a gente tá falando tudo aqui de evento com protocolo. Evento com protocolo, capacidade dos locais vai ser diminuída, né? Assim como no restaurante só pode ter 50% de pessoas, no shopping também, na loja, enfim. Nos locais de evento também vai vir essa delimitação, né? Que eu ainda não sei o que eles vão liberar, mas acredito que no mínimo é 50%, talvez até menos. Da gente esperar isso. Deixa eu ver o que mais eu tinha aqui. Os buffets, né? A higienização, isso enfim, a temperatura também é uma coisa para todo mundo, né? E eu acho que era isso, gente. Lembrando de novo que eu não vou mais fazer lives semanais, eu vou fazer lives quando a gente tiver algum assunto que seja urgente falar, que seja gostoso de falar. Não que até agora não tenha sido gostoso, mas como eu expliquei, eu tô entrando numa outra fase, estou na Festamorfose, enfim, todo mundo sabe de dar cursos, mas a gente está lançando um produto novo, e na verdade fazendo uma reformulação geral, e eu vou estar envolvida com isso, então fazer lives todas as semanas aqui vai ser um pouco puxado. Mas, eventualmente, quando a gente tiver notícias, coisas boas para debater e coisas até às vezes não tão boas, mas que sejam interessantes para todo mundo saber, eu vou estar aqui de novo. Provavelmente eu vou fazer uma live quando a gente tiver os protocolos aprovados e tudo começar a andar. Nem que seja devagar, mas eu tenho certeza que vai começar a andar sim. Só que vai ser devagar. Agradeço todo mundo que esteve aqui comigo hoje. Quem tiver alguma dúvida ainda pode me mandar lá pelos stories, pelo direct, enfim, que eu vou estar à disposição de vocês. Um super beijo e até outra hora. Tchau!